Bem, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live, na qual vamos falar sobre uma preocupação que eu costumo dizer antiga, atual e futura, porque é contínua. A gente tem sempre essa preocupação com o nosso meio ambiente. A gente está iniciando, então, essa live para tratar um pouco sobre o meio ambiente nessa semana, que é do meio ambiente. Vamos falar sobre a sustentabilidade como uma vantagem competitiva. Antes de apresentar a ilustre convidada, a Manuela, e o nosso amigo Cristiano, eu vou falar um pouco da CISA para vocês, enquanto o pessoal vai entrando na nossa live aí para aumentar a audiência. Bom, pessoal, os meus amigos, a gente sempre conversa sobre a questão do associativismo, da CISA, e alguns me perguntam qual é o papel da CISA, o que eu faço na CISA. Bom, a CISA atua com um foco no associativismo, como uma forma de defender os interesses dos nossos empresários associados. O associativismo vem com a importância da participação ativa da classe empresarial. Sem os empresários, a CISA acaba perdendo força. É importante ter a classe empresarial ativa, participando da entidade. Outra questão é com relação à nossa diretoria. Ela é composta por pessoas que doam talvez um dos bens mais preciosos que cada um a gente tem hoje no seu dia, que é o seu tempo, que é disponibilizar o seu tempo, é fazer uma doação de algo que passou, já não volta mais, e que muitos poderiam, como hoje, os nossos convidados, a Manuela e o Cristiano, poderiam estar com seus familiares, cuidando dos seus negócios, mas resolvem doar o seu tempo. E a gente faz tudo isso com aquele pensamento de fazer a diferença, porque nós acreditamos que podemos fazer a diferença em nosso meio, com as nossas empresas, com a classe empresarial, até mesmo com a política que a gente está inserido no nosso dia a dia, e hoje está cada vez mais presente ainda no nosso dia a dia a questão política. Então, fica o meu convite e do presidente Evandro para que os empresários participem, se associem à CISA. A CISA precisa de vocês, vocês precisam da CISA, é uma via de mão dupla, onde os dois lados têm que estarem juntos, trabalhando com unidade. Mas o que vocês fazem na CISA? Também eu escuto bastante, né? Bom, o presidente Evandro sempre nos diz que nós temos a tarefa de fazer uma articulação política de negócios, tanto com os poderes executivo, legislativo, judiciário, sempre na busca de uma melhor legislação, né? Hoje está em evidência, antes da pandemia, melhor dizendo, a questão da desburocratização do Estado, de município, a legislação que é pesada, carga tributária absurda em cima dos empresários. A gente está sempre buscando isso, trabalhando, procurando, cobrando também uma maior eficiência dos nossos gestores públicos. Além disso, a gente representa, então, os empresários na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, a Federação, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a Fiergs, Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, e em mais de 30 conselhos e comissões de organizações públicas, isso na esfera municipal, estadual e federal. São cadeiras às quais a CISA tem direito de indicar pessoas para que elas possam atuar ativamente, levando a posição da classe empresarial. Então, isso é muito bacana, isso é muito importante, é esse o movimento que a nossa entidade tem. Para você, daqui um pouco, que não conhecia, não sabe como funciona, ou gostaria que a CISA fosse muito mais proativa, muito mais ativa, fica o meu desafio para que você venha participar da CISA, que você venha fazer a diferença. Todos são muito bem-vindos, tá? Todos que tiverem ideias propositivas, né? Não somente aquela de crítica. A CISA é uma entidade apartidária. Nós trabalhamos com a política, sim, mas a gente não é partidária, não temos políticos ou partidos de estimação. Então, era isso que eu queria para nós iniciarmos essa live. Agora,
vou fazer uma breve apresentação dos nossos convidados, né? Dizer que essa é a primeira live de negócios da CISA, onde estamos recebendo hoje a empresária Manuela Cielo, da Cielo Ambiental, e também diretora da CISA. E também a ilustre presença do nosso amigo, o Cristiano Basso, diretor da UNA Construtora. Para vocês terem uma ideia, a UNA está há 11 anos no mercado, há uma década, né, Cristiano? No ramo da construção civil aqui da nossa cidade. A UNA se destaca muito pelos seus projetos inovadores e de alto índice de qualidade em suas obras. Para mim, que também atuo nesse segmento, é uma das referências. O presidente Evandro também manda um abraço, Cristiano, a você e a Manuela, né, desejando uma boa live para nós. Então, vamos iniciar com uma apresentação para vocês, antes de nós iniciarmos a nossa live falando diretamente da sustentabilidade como uma vantagem competitiva nos negócios. Manuela, bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu agradeço por estar aqui nessa live muito importante, né? Como você disse, a Semana do Meio Ambiente, então a gente tem uma referência aqui para também falar de sustentabilidade, além das nossas ações. Agradeço a todos, cada um aqui que está nos assistindo. Se quiserem deixar dúvidas, perguntas, né? Estamos aqui também para ajudar. Com certeza. Cristiano, bem-vindo. Boa noite, Cássio. Boa noite, Manuela. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra para a gente representar a UNA Construtora, né, nessa live hoje à noite. Falar um pouquinho da história da empresa, a relação com a sustentabilidade, a preocupação da empresa com a sustentabilidade nos negócios, nos condomínios em si. Sustentabilidade hoje faz parte da nossa empresa e tem uma fatia muito importante. Com certeza, Cristiano. E o convite a você foi muito estratégico, é uma satisfação para a CISA estar te recebendo virtualmente na nossa entidade. Espero que tu receba todo o carinho que a entidade tem por você e por toda a UNA. Não é impossível a gente não iniciar essa nossa conversa falando sobre empreendedorismo, né? Eu gostaria, inicialmente, Cristiano, que você falasse um pouco, colocasse um pouco para nós a história da UNA, né? Como foi o início dessa empresa, né, que já está há uma década no mercado. Eu dei uma pesquisada, já vi que são mais de 70 mil metros quadrados em projetos, 5 obras concluídas e 3 obras em andamento. Quando a gente fala em empreendedorismo, a gente está... muitos pensam, nossa, mas a UNA já cresceu, já nasceu grande, né? Já é uma gigante de natureza. Mas como foi o início? Como é iniciar? Como foi esse desafio, Cristiano? Bom, Cássio, o início geralmente é difícil para todas as empresas, né? Ainda mais a UNA, que estava abrindo um espaço na construção civil em Passo Fundo, onde já tínhamos empresas renomadas no mercado, né? Já fazendo a história dentro do desenvolvimento urbano da cidade. E a gente foi buscando o nosso espaço a partir de 2009, com inovação, como você mesmo falou, procurando um espaço de inovação. Naquela época a gente viu que tinha um espaço interessante no médio e alto padrão e que ainda os condomínios não entregavam uma infraestrutura de área de lazer completa, um atendimento completo ao cliente. E a UNA começou com Vila Carminer em 2009, na Vila Rodrigues, onde a gente tem a maioria dos nossos empreendimentos, lançando esse empreendimento que foi um grande sucesso de venda para a época e deu entrada da empresa no ramo da construção civil em Passo Fundo. Após isso, os projetos começaram a vir de forma naturalmente. Veio Vila Malbec, que foi um prédio que até hoje faz uma grande referência aqui na Vila Rodrigues, um prédio super esguio, uma arquitetura muito diferenciada, e para a UNA é um grande prazer assim, ter esse empreendimento no nosso quadro de negócios. Depois disso, as coisas começaram a acontecer naturalmente. Lógico que a empresa teve um investimento maior em infraestrutura, fomos contratando pessoas qualificadas, a nossa equipe começou a crescer de forma diferente, contratamos pessoas qualificadas para cada determinada situação, e hoje a gente tem uma estrutura muito grande, poderia dizer assim, preparada
da melhor forma possível para atender a demanda da nossa cidade. Legal. E é constante esse desafio, né? Essa pesquisa para poder identificar um segmento, que era um segmento até então, vamos dizer assim, descoberto, não que não houvesse essa preocupação do imóvel diferenciado, mas para a UNA foi essa visão. Como é que foi esse time, Cristiano? Isso foi bem estudado, até porque naquela época a gente via que tinha uma demanda para isso, mas determinados empreendimentos não entregavam de forma completa, né? Eu comecei a estudar bastante a questão desses grandes empreendimentos, principalmente residenciais de alto padrão, e o que eles proporcionavam para os moradores. E a partir disso comecei a desenvolver minha equipe e buscar pessoas ponto a ponto engajadas para criar esse conceito através da arquitetura, né? Inicialmente, você precisa contratar arquitetos que entendam a linguagem que a empresa quer, e depois desenvolvendo projetos, principalmente projetos de outros segmentos também, não só projeto arquitetônico, projetos complementares que chegam até um projeto de sustentabilidade, que hoje é um dos nossos temas aqui, né? Então, sim, a gente viu que peculiaridades eram importantes em cada projeto e detalhes faziam diferença para o consumidor. E isso, para dentro da UNA, hoje virou um grande desafio, porque quando a gente entrega um grande projeto e ele é sucesso de vendas e após ainda na entrega tem a grande realização do sonho do cliente, a gente fica muito envaidecido com isso e o desafio ele acaba dobrando e sendo mais forte para o próximo empreendimento que a gente tem que superar o último que foi entregue, né? Sim, com certeza. Bem, Manuela, uma das ações que a CISA está promovendo, juntamente onde você está liderando esse projeto, que é o programa do Recicla Comércio, o programa de sustentabilidade, também agora, nessa pandemia, uma das ações, uma das bandeiras que você carrega, eu posso dizer isso, tem essa campanha de arrecadação de alimentos. Então, para a gente poder iniciar, e já o pessoal que ainda não doou, que não estava sabendo, saber como vai funcionar, como a pessoa pode ajudar, quais entidades, quem será beneficiado, se tem algum número para nos passar das entidades, das pessoas que serão agraciadas, né, com essa ajuda, até quando será a entrega dessas cestas? Então, o Recicla Comércio é um dos projetos da CISA, que nem você comentou, que está promovendo essa ação, junto com o Rotary, né, que é parceiro, o Projeto Transformação, a Prefeitura Municipal e o Lixo Zero. A ideia, o que aconteceu, né? Com a questão da pandemia, os catadores, os recicladores foram fortemente atingidos. E a gente sabe que isso vai durar um bom tempo, né? Porque o valor do resíduo também, ele baixa, o mercado, ele fica complicado. E a gente não tem uma previsão para nada até quando que vai voltar à normalidade, né? Então, o que acontece também? Tem 80 pessoas que trabalham em 4 cooperativas, que são do projeto Transformação. Então, imagina, são 80 famílias só diretamente ligadas a esse projeto. Então, a ideia da campanha era nós arrecadar materiais de higiene e de alimentação também, né? A gente começou essa campanha ainda no final ali de maio, porque a nossa ideia era fazer todas as entregas até amanhã, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Uhum. A gente está com bastante doações, até quero agradecer as empresas, a UNA é uma das parceiras que está colaborando. Hoje a gente fez uma entrega com a empresa também, a Maxicom, o Rotary também fez uma doação legal, até quero agradecer os que já estão doando aqui, que também é essa embalagem, o CTCAM, a Plim, a Pantic, e o Cadu também, né, o nosso secretário Cadu. O Cadu. Carlos Eduardo, secretário de Desenvolvimento Econômico. Isso, porque às vezes a gente pensa que só pessoa jurídica pode contribuir na causa, mas não, né? Qualquer pessoa pode contribuir.
O Mercado Coqueiros, no caso, ele é o parceiro, ele tem as cestas básicas prontas, né? Daí, se as pessoas querem comprar, a gente vai e retira. E amanhã, às 4 da tarde, a gente entrega, então, todas as sacolas para ele. Acho que vai ser uma boa ajuda, mas ela não vai poder finalizar nesse momento, né? Eu acho que mais ações a gente vai ter que prever para contribuir. Inclusive, eu quero deixar aqui uma informação. O Cristiano tem um container, né, Cristiano? Depois acho que você vai falar dele, que é de coleta seletiva ali no bairro Rodrigues, bem na Praça Santa Terezinha. Às vezes as pessoas não têm uma noção da importância que é um ecoponto, né? Todos os resíduos colocados nesse ecoponto também são doados para esses recicladores. Então, fazer uma campanha para o pessoal também disponibilizar ali o que tiver em casa, né? É bom fazer um desafio nessa pandemia para as pessoas observarem mais o que elas estão gerando de resíduo em casa e de que forma esses resíduos podem ser doados ou destinados, né? A gente sabe que todo mundo em casa, a maioria que ficou, deve ter produzido uma quantidade significativa e também um olhar deve ter mudado, né, para o comportamento que gera, tanto de recicláveis como orgânicos. Ótimo. Bom, nós recebemos algumas mensagens aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Temos aqui registrando a presença do nosso presidente Evandro Silva, do nosso ex-vereador, agora está lá em Brasília, nos apoiando, Patrick Cavalcante, o secretário Rubens Astolfi, parabenizando a você, Cristiano, pelas iniciativas de sustentabilidade aqui com a nossa cidade. Tá? Cristiano, a UNA é referência nessa parte de inovação, de tecnologia, mas uma das coisas que ainda é um tabu para a gente, ou para a maioria das pessoas, é a questão da sustentabilidade, dessa preocupação com o meio ambiente. Muitos empresários ainda têm uma resistência e uma dificuldade daqui um pouco de entender ou de visualizar, vislumbrar essa questão da sustentabilidade como um diferencial competitivo. Muitas vezes a gente ainda vê como um custo, como uma despesa, como um gasto. Eu vou estar fazendo um investimento, um gasto, né? Não é um investimento. É um investimento, mas as pessoas ainda entendem como um gasto. Ainda mais nesse momento de pandemia. Como é que a UNA disse, não, esse é algo que nos interessa, é algo que é importante para mim, e isso lá na frente vai fazer uma diferença no mercado? E que eu te digo aqui que acabou mudando o mercado da construção civil em Passo Fundo, Cristiano. Sim. Bem, Cássio, a UNA é uma empresa muito inovadora. A gente tem internamente não chega a ser uma disputa, mas todos os colaboradores, todas as pessoas que prestam serviço para a gente, elas querem sempre ajudar de alguma forma. Então, a gente está sempre trazendo novas ideias aqui e no desenvolvimento dos projetos, né? Ninguém é dono de um projeto só, a empresa cresceu com a força de todos, então o mais importante é isso, sempre uma ideia nova pode ser transformado num grande projeto. E a sustentabilidade, ela partiu da minha parte no momento que eu sou uma pessoa que eu me incomodo com o desperdício, né, de tudo, até desde o desperdício de materiais e tudo, mas até o desperdício de tempo. Então, eu fui começando a cuidar desses detalhes e, principalmente na minha casa, como é que era destinado o lixo, esse tipo de coisa, as embalagens do jeito, a maneira que elas vinham, e resolvi implementar inicialmente no condomínio onde eu morava, que foi o primeiro empreendimento que a gente fez, o Vila Carminera, um sistema de coleta seletiva, destinando nos containers separados no prédio, com todas as informações necessárias. E aí, na época, eu fui procurar a Secretaria do Meio Ambiente para me dar um auxílio para ver onde destinar essa situação, né, esses resíduos. E fui muito bem recebido pelo Rubens, ele organizou com essa parte a questão das cooperativas, fiquei conhecendo todo o processo que a Manu já falou das cooperativas, né, do projeto Transformação, a importância que tem esses resíduos para essas famílias, né, realmente me tocou a dificuldade que é o sustento dessas famílias. Fui
presencialmente conhecer o pavilhão onde eles fazem a reciclagem, fui conhecer as ações que são feitas com as crianças, enfim, foi muito prazeroso. E desde então a gente foi incrementando cada vez mais, levantando essa bandeira e aí sim desenvolvendo dentro dos nossos projetos um conceito de sustentabilidade, né? O primeiro projeto que levantou essa bandeira foi o Residencial Taná, que foi entregue o ano passado, em outubro do ano passado. Ele já está habitado agora, e foi um projeto inovador que ele teve o primeiro empreendimento residencial a ter o sistema de fotovoltaica, né, de energia solar, para benefício do condomínio. Os resíduos, logicamente, já estavam sendo feitos nos outros condomínios, então a gente abriu o conceito de marketing em relação a isso também, expondo para os futuros compradores que esse prédio ele ia ter um conceito de resíduo, as pessoas iam classificar, e isso era uma orientação da construtora e também em orientação para depois a Assembleia Condominial. E, além disso, o reaproveitamento da água das chuvas, a gente já implementou desde as obras antecedentes, mas no Taná, especificamente, ela é reaproveitada e imediatamente ela é usada em todos os jardins, a lavagem das calçadas do prédio, nada é colocado fora. Mantemos uma horta orgânica para as pessoas fazerem uma brincadeira de plantar temperos e chás e coisas que possam ser usados conjuntamente no condomínio. Uma série de situações que a gente implementou para o projeto ser realmente sustentável. O projeto ele tem, na questão arquitetônica, uma orientação solar muito interessante, ventilação cruzada fantástica, então todos os 3 apartamentos que são por andar, eles têm uma ótima orientação, tanto de ventilação como de sol, e isso também é uma questão econômica, uma questão sustentável, que você deixa de usar energia, deixa de usar o ar-condicionado, e isso proporciona uma vida melhor para os moradores. Os elevadores são eficientes, todas as lâmpadas do prédio são em LED, enfim, um conceito muito bem montado, que foi um sucesso de vendas também, e que hoje o feedback dos moradores é muito positivo em relação, primeiro, vamos chegar lá onde eu queria chegar, sustentabilidade é sinônimo de economia, se você saber investir no início, ela tem um retorno depois. O condomínio do Residencial Taná hoje é um empreendimento que tem uma área de lazer completa, com 3 espaços gourmets, um salão de festas com academia, com sala de jogos, ele está na faixa de R$300 a R$400 mensais, sabe? Então, para um padrão que o pessoal já conhece da UNA, é muito importante falar nisso, porque realmente o lado positivo da parte sustentável investida pela construtora, o benefício veio para o cliente. Já na fotovoltaica, existe também um investimento alto pela parte da construtora, que ela nem chega a ser beneficiada depois. Quem está sendo beneficiado é os consumidores, né? E, geralmente, quando uma indústria investe em fotovoltaica, em placas solares, ela tem um payback de 2 a 3 anos, né? Que a energia se paga e ela retoma aquele dinheiro, né? Na construção civil e na ideia da UNA, a gente dá esse benefício para os moradores imediatamente. Então, a UNA investiu para eles e eles estão tendo o benefício da redução da energia solar. Então, uma série de pontos aí que foram cruciais para esse start aí, né, da sustentabilidade na UNA. Essa questão dos painéis, né, Cristiano? Essa energia limpa, como é que está essa relação com o governo? O governo continua atrapalhando muito ou vai vai ficar na dele e não nos atrapalhar? Existe algumas situações ainda em relação aos impostos, né, que o governo precisa arrecadar. Então, dessa forma, a nossa empresa ela não viu dessa forma, né? A gente pensou no investimento do projeto e diluir esse custo investido no custo do apartamento para o morador ter esse benefício, né? Já para uma indústria que vai usufruir disso, a conta é um pouco diferente, né? E futuramente a gente ainda pode até ter novas diretrizes aí desse novo sistema que a sobra da energia ainda possa ser rateada até para os moradores de forma privativa, né?
Isso ainda hoje para condomínios não está vigorando. Mas realmente existiu um início um pouco mais livre para as pessoas investirem nessa energia, e depois, quando as concessionárias começaram a sentir um pouco do baque da redução do gasto, foram pressionar o governo, e de certa forma o governo ficou nesse muro aí. A gente sabe que não é fácil, né? Entra essa questão política misturada com politicagem, interesses. Sim. E aí vem mais um fator importante para a questão do associativismo, né? Quando se há uma unidade entre as classes empresariais, a gente tem muito mais força, muito mais representatividade para poder daqui um pouco estar acionando o Senado, principalmente, que é o grande responsável por regular essa questão, assim como a Câmara e até mesmo o Poder Executivo. A questão, Cristiano, do container, cara. Como é que surgiu essa ideia, né? Algo novo para Passo Fundo. Já vem em contrapartida aqui com uma pergunta do nosso amigo André. Estamos expandindo barreiras, hein? É de Caxias. Perguntando da coleta seletiva em Passo Fundo, se Passo Fundo já está com uma coleta seletiva. A Manu depois pode complementar ao passo a passo, a funcionalidade ou não, a eficiência da coleta em Passo Fundo. Bom, a coleta seletiva em Passo Fundo ainda é pequena, sabe? A gente precisaria muito mais. A Manu vai dar esses dados melhores para a gente depois, mas deve estar em torno de 7% ou 8% do que a gente destina para o lixo, sabe? Só esse percentual é reciclado. É muito pouco para uma cidade do tamanho de Passo Fundo, né? Mas as iniciativas têm que começar, tanto da prefeitura, os órgãos municipais, como da iniciativa privada, que foi o nosso caso. O Ecoponto, ele nasceu, na verdade, de uma ideia de um amigo, né, do Fernando Risotto, que ele faz a parte de reciclagem de resíduos de obra, né? Ele é uma das empresas, a EcoSmart, ela é a empresa credenciada na cidade para esse tipo de resíduo. E ele vinha conversando comigo e sempre vendo as ações que a gente vinha fazendo dentro das nossas obras, porque ele sempre nos elogiava. Lá na UNA, eles entregam os teleentulhos muito bem organizados, né? Tem todo o resíduo separado. Nossa, é fantástico. Como é que poderia premiar essa situação? Então, no fim, ele acabou até classificando depois, né, as situações dos resíduos e acabou funcionando. E ele veio com a ideia do Ecoponto, porque ele estava achando que as pessoas, de uma forma, a sociedade precisaria ser mais envolvida, e eu imediatamente eu assumi com ele, eu disse, vamos fazer, eu sou parceiro, eu quero o primeiro aqui no meu bairro, aqui na Vila Rodrigues, é onde as pessoas eu consigo movimentar, sou também do conselho da Associação da Praça, né, então estou junto ali com a IMED, com o Notre Dame, Menino Jesus, ali a UNA faz parte do cuidado da praça, disse, não, vamos colocar aqui na praça. Ainda na época, falei com o secretário Christian Tanz, pedindo autorização para colocar o Ecoponto, né? Imediatamente ele foi muito rápido e sucinto e conseguiu a autorização junto ao Luciano Azevedo. E o Ecoponto era para ficar 6 meses ali, e depois ele ser itinerante, e nunca mais saiu, e ninguém mais quer que ele saia dali. Então, e aconteceram outros depois, né? Veio outras empresas, né? A Lantar Construtora também entrou nessa linha, outras empresas de outro segmento também, mas precisa muito mais, sabe? Muito mais. Porque eu acho que é um incentivo, além da importância que a gente sabe que tem esse destino, né, para as famílias, né, das cooperativas, o mais importante é a conscientização, né? Para a nossa geração, para a minha geração, talvez para a tua, Cássio, a gente não estava acostumado com isso na infância, né? E para os nossos filhos hoje é bem diferente, é muito natural. A minha filha faz isso com naturalidade em casa, né? A escola está ensinando dessa forma. Então, eu acho que tem que aproveitar essas novas gerações agora para incentivar. Até era uma pergunta que depois a gente retoma, eu quero que tu fale um pouco, porque essa virada da UNA, essa questão da tecnologia, da inovação, essa preocupação ambiental, a dificuldade que se teve ou não na UNA com a questão da mão de obra,
né, direta ou até mesmo de terceiros com esse cuidado. Mas eu gostaria que a Manu complementasse essa pauta ainda da questão da coleta seletiva e justamente esse ponto que tu falou, dessa questão de geração, eu sempre digo, eu tomei vergonha na cara com meu sobrinho de 4 anos me dizer que eu era malvado porque eu joguei um papel no chão, entendeu? Quando ele falou aquilo que eu fui me conscientizar na preocupação que eu tenho. Hoje eu já sei que o papel vai no meu bolso até eu achar uma lixeira para fazer o descarte. Realmente é uma questão de conscientização que a nossa geração não foi preparada para isso, né? Manu? Primeiro eu quero parabenizar o Cristiano, né? Porque ele teve um olhar muito cedo para essa questão. Falar que a responsabilidade com o resíduo ela é compartilhada, porém a gestão na coleta seletiva ela é diretamente de responsabilidade da prefeitura, né? As empresas elas têm responsabilidade com o resíduo que elas geram, claro, mas isso que o Cristiano está fazendo vai além da responsabilidade que ele tem com a empresa dele, porque ele está trabalhando todo o bairro dele, algo, como eu disse, que seria de responsabilidade da prefeitura. A prefeitura tem coleta seletiva, claro, também acredito que não funciona muito bem. Infelizmente, né, essa questão do caminhão passar e misturar os resíduos de uma forma compacta, mas que não mistura, não vai estragar se a pessoa segregar no início em casa, faz com que muitos desacreditem que é importante separar o resíduo, né? Hoje a gente tem um container de recicláveis e orgânicos. A gente precisa entender que na nossa casa a gente não gera só recicláveis e orgânicos, a gente gera também rejeito. Orgânicos nós poderíamos aproveitar, né, com compostagem, e os rejeitos que seriam resíduos de banheiro, como papel higiênico, fralda descartável, que realmente deveria ir para o aterro sanitário. Pela nossa legislação, né, dos resíduos sólidos, somente o rejeito. Então, a gente está muito longe disso, a gente precisa avançar, né, com políticas públicas, não tem incentivo muito em nenhuma área da sustentabilidade, não é só de energia, mas, por exemplo, a produção de produtos, embalagens, hoje os fabricantes deveriam ter uma responsabilidade melhor e maior, né, com o resíduo que gera. A gente tem muitas embalagens que diz reciclável e não é reciclado na prática, porque não tem viabilidade técnica nem econômica, né? Então, como você disse também, a importância da associação nesse sentido é quando os empresários se unem para bater de frente em questão como a logística reversa, né, dos resíduos. A gente tem uma empresa, que é a Agromac foi uma que bateu de frente para a questão da logística reversa das lâmpadas fluorescentes. Nós não tinha ecoponto para isso, tinha que pagar para destinar, e muitas empresas que vendiam não queriam receber, mesmo sendo obrigadas pela legislação. Hoje a gente tem pontos, né, pela cidade, tem algumas lojas que já têm esses pontos, e a pessoa é só levar lá a lâmpada, não tem custo nenhum, então é questão de consciência. O que eu quero falar sobre a coleta seletiva, para as pessoas pensarem na casa, na sua casa, claro, tem muitas dúvidas do que é reciclável, mas se separar plástico, papelão, vidro, né, alumínio como reciclável, separar os orgânicos, se puder fazer uma compostagem em casa, hoje tem muitas composteiras que podem se usar em apartamento, escritório, né? A gente não precisa mais de um pátio grande, se não tiver um terreno, a gente pode fazer no próprio apartamento. E o rejeito mesmo destinar para o container, né? A questão também dos recicladores com a coleta dos resíduos. Na cidade, eles coletam e eles aproveitam os resíduos que estão, só que tem uma ponta final ainda, que é a recibela, que é lá na triagem mesmo. E quando o resíduo chega lá, se as pessoas misturam, eles não conseguem aproveitar quase nada, né? É muito assim. Eu gostaria que todos visitassem essa visão do Cristiano, de ir lá no local, ver como é,
é isso que a gente quer levar aos empresários, né? Tu quer investir em sustentabilidade, quer trabalhar essa questão, mas veja do porquê. E é bom pontuar que sustentabilidade não é só questão ambiental, né? Tem a parte econômica, a questão social também, mas hoje o nosso foco é no ambiental. Então, se as pessoas puderem contribuir, separar, o comércio, por exemplo, né? Algumas lojas já contribuem com a coleta seletiva, doando, né, os materiais para o pessoal da cooperativa. Tem o Recicla Comércio, que a gente precisa avançar muito mais com ele. É um projeto gratuito, é só as empresas do comércio se cadastrar. A gente avisa as cooperativas, né, e eles mesmos fazem o horário de coleta para passar naquele comércio, naquele estabelecimento, porque às vezes tem meia dúzia de coisas e para eles tem que ter uma logística viável também, né? Eles não podem se deslocar se não tem também uma quantidade suficiente. Então, eu acredito também que tem que avançar, mas a gente ainda tem no nosso município, na nossa cidade, a coleta seletiva comparada a outras ainda está avançada, porque a gente tem uma organização no formato de cooperativa, coisa Sim. que os municípios ainda estão lutando para ter, né, uma cooperativa. Então, é só questão de união, conscientização e educação ambiental contínua. Não é um evento, não é uma semana do meio ambiente, não é uma fala que tem que ser contínua, né? Não vai ser essa live que vai mudar, né? O nosso papel é conscientizar, falar. Todo mundo fala muito, como eu dizia no início, sobre sustentabilidade. Só que hoje o Cristiano está aqui e a Manuela porque são pessoas que têm a sustentabilidade na prática, principalmente nesse pilar que é a questão ambiental. Cristiano, recapitulando então aquela questão da questão tecnológica, inovação da UNA, a dificuldade daqui um pouco da equipe absorver essa ideia e também dos terceiros, os fornecedores da UNA. Houve dificuldade na mão de obra de entender essa necessidade que a UNA tinha de se diferenciar daqui um pouco por essa questão de sustentabilidade? Sim, Cássio, o início geralmente é um pouco mais complicado, as pessoas não estão acostumadas, como a gente veio falando, em fazer isso, né, em praticar esse cuidado, mas a empresa colocou como metodologia, sabe? Então, a gente assumiu, levantou a bandeira. A gente sabe que a UNA tem um papel social muito importante na cidade, né, como a gente é visto hoje, e a gente quer deixar legados. Então, daqui 20, 30 anos, fazer a diferença no nosso município, né? 20, 30 anos para frente, as coisas têm que vão estar lá, os prédios vão estar lá, e tomara que eles estejam fazendo as coisas certas. E para os nossos colaboradores foi isso. A gente fez alguns treinamentos, algumas falas dentro da obra, dentro do escritório, e começamos a introduzir, né, começamos a mostrar por que fazer, e criamos algumas brincadeiras também, que a parte da arquitetura fez nas obras, com os pallets principalmente, foi montando bicicletário para eles, incentivando eles a chegarem de bicicleta, né. Depois a engenharia começou a destinar algumas redes como brinde para eles descansarem depois do almoço. Então, tem várias maneiras de a gente criar uma situação, né, de sustentabilidade, dar um início, um pontapé inicial, né, para os colaboradores entenderem a proposta também. E é muito importante essa questão da iniciativa privada, tomar frente disso, porque somos nós que desenvolvemos a cidade, sabe? Então, nós que investimos, que empregamos. Então, a gente demonstrando na ideologia das nossas empresas um pouquinho que seja em relação a isso, a essa importância que tem para o futuro, talvez a gente possa fazer uma diferença muito importante lá na frente, né? Então, lógico, o início foi um pouco mais difícil, mas depois ele segue o automático, né? As pessoas já se sentem mal colocando o papel no lixo ou colocando no lugar errado, com certeza.
vivenciei isso na prática, né? Com certeza. Então é algo bem importante. A gente tem a participação aqui do pessoal falando da importância de se valorizar as cooperativas dos recicladores. O presidente Evandro também manda uma pergunta aqui direcionada ao Cristiano. Essas ações começam a ter eco em outras empresas também, Cristiano, além da construção civil, essa preocupação com o meio ambiente, se o trabalho está repercutindo em outros empresários também, em comparação com outros municípios. Manuela também pode nos ajudar. Como é que está Passo Fundo com essa questão ambiental? Eu me lembro que logo que a gente lançou o Ecoponto, foi muito boa a receptividade e acabei dando inúmeras depoimentos, entrevistas até em relação à nossa iniciativa. Em seguida, alguns empresários que me conheciam me procuraram, queriam saber como foi feito, eu indiquei, pedi até que dessem uma certa importância para isso, porque isso, proliferando na cidade, a gente cria uma cultura diferente na cidade, né? Falei também que provavelmente a prefeitura poderia dar algum tipo de apoio na locação do lugar para colocar, enfim, né, a destinação das cooperativas com a Secretaria do Meio Ambiente, enfim, eu fiz um esforço para que isso se tornasse possível. E lógico, não é todos que dão essa importância, né? Hoje a gente leva a sustentabilidade aqui como um pilar da empresa, né? A gente não pensa num novo projeto já sem pensar na questão sustentável. Como exemplo, eu poderia dar um grande impacto em relação à construção e arquitetura de Passo Fundo é o nosso empreendimento comercial lá no centro, o Una Business Center, né? Ele é um prédio que vai fazer uma grande diferença em relação a visual para a cidade e é um prédio com um apelo sustentável muito forte, mesmo sendo comercial, né? Ele passa dessa questão da fotovoltaica, que ele já é com uma absorção muito maior, né, do que o residencial Taná, ele tem uma captação maior, até porque a gente vai ter um consumo maior de elevadores durante o dia, em função dos escritórios. A coleta da água da chuva, a gente já aumentou a eficiência dela, sendo captada também para os vasos sanitários, né? Então, um consumo bem interessante, que o nosso engenheiro fez um estudo em relação à captação de chuva em média anual de Passo Fundo. A maneira que a gente desenvolveu o projeto, ela pode ser autossustentável nesse quesito lá no Na Business, sabe? Então, todas as descargas dos vasos sanitários podem ser autossustentáveis com a captação da água da chuva. Muito, muito interessante também. Fizemos uma parede verde que ficou muito linda lá com a logomarca da empresa, que ela é toda irrigada com essa água da coleta da chuva, né? Toda a fachada de vidro do prédio foi investido um valor muito interessante e vidros de altíssimo rendimento, porque são vidros com sensor de calor, né, que fazem que você use menos o ar-condicionado dentro da sua sala. Ele tem uma retração de calor muito interessante. Então, inúmeras situações que a gente foi aprimorando, inovando dentro da própria empresa, né, dentro da fase da sustentabilidade. Ele é um pilar na empresa, ele não sai mais, né? Então, onde é que a gente vai atuar no próximo projeto? Vamos evidenciar no quê? Então, a gente discute internamente isso e lança no projeto seguinte. Perfeito. Manu, tem alguma coisa para colocar? Sim, até essa questão de iniciar, né? Como um empresário, um empreendedor pode iniciar nessa área de sustentabilidade e começar a investir. Às vezes se assustam com os investimentos, né? Vendo como um geral, mas eu daria uma dica para começarem pela gestão do resíduo, né? O importante é o líder da empresa mostrar aos seus colaboradores o que deve ser feito, por que deve ser feito, para que também os colaboradores abracem a causa, né? É o exemplo ali que o Cristiano estava falando, ele colocou toda a equipe dele na jogada. E uma das coisas que me chama a atenção é dos arquitetos, né? Nós, consultores ambientais, a gente precisa também muito dos arquitetos,
e também dos engenheiros, porque pouco se pensa nos prédios em espaço para fazer coleta seletiva, né? Às vezes nos chamam para fazer um trabalho em condomínio e não tem um espaço para colocar alguns containers de lixo, coisa básica. Até no próprio apartamento, às vezes, não tem um espaço para colocar, né, os resíduos, se a pessoa quer fazer uma coleta seletiva. Então, começar também a pensar nisso, que é importante para os espaços, para nós poder também desenvolver esse trabalho, né? Tem que ser viável. E também essa questão dos colaboradores apoiar a causa, eu acho importante porque eles também podem levar para as famílias, né? No momento que tu faz um ecoponto, tu pode pedir para que eles levem resíduos da casa deles até lá, daí começam a compartilhar com os amigos. E a pergunta do Evandro, ela é muito importante porque eu vejo, assim, ó, a questão da... Claro, tem o mundo dos negócios e a parte ambiental, mas a questão ambiental, ela vai ser muito diferenciada daqui para frente. Com a pandemia, nunca se falou tanto em higiene, e higiene é preciso de gestão de resíduos, higiene está diretamente ligada à água, ao cuidado com o meio ambiente, tudo que a gente está passando, se a gente não tivesse recursos para lidar com isso, com certeza o problema ia ser bem maior. Então, a gente precisa olhar para o meio ambiente como um todo, né? Todo dia a gente utiliza de alguma forma dele, e a gente precisa ver como que a gente vai retornar de uma forma positiva, né? Porque todo mundo fala, a gente precisa pensar nas futuras gerações, nas crianças, as crianças estão ensinando os pais, né? Mas a gente precisa agir agora também, porque é muito problema para resolver, muitas questões que a gente tem que olhar, e a sustentabilidade também, ela pode ser vinculada até ao próprio licenciamento ambiental de uma atividade, porque às vezes um empresário, quando vai fazer um empreendimento e ele vê o licenciamento como algo burocrático, chato, que vai perder tempo, ali vai estar umas condicionantes que ele pode utilizar para o lado positivo dele e para a parte de sustentabilidade. Então, é a questão do olhar, né? Tem que ter um olhar diferenciado, é uma questão individual, assim, a gente não pode falar que todos vão ter, né? Porque é muito pessoal, mas essa questão de licenciamentos e consultorias em geral, ela poderia ser vista de uma outra forma, né? Não no formato de fazer marketing, não no formato de contribuir pontualmente, né, para aparecer, mas continuamente, né? A gente precisa desenvolver a sustentabilidade de forma contínua. Com certeza. E começa com ações pequenas, né, Manuela? Eu tenho um exemplo aqui na clínica mesmo, no CTCAM, onde a gente começou o trabalho participando do programa da CISA de sustentabilidade, de fazer a separação dos resíduos. E também da conscientização de toda a nossa equipe da importância deles começarem a praticar isso em casa, porque, como a gente falava antes, a nossa geração não foi preparada para isso, né? Nós não fomos educados para isso, para praticar esse tipo de ação. Então, é algo que realmente é uma reeducação, eu costumo falar para o pessoal aqui, que a gente tem que estar sempre buscando, né? Porque é complicado, às vezes a gente está meio perdido ainda nessa preocupação. Mas o bom de tudo isso é que a nossa equipe já está preocupada, todo mundo se preocupa, que sabe que tem que fazer a separação correta do resíduo, onde larga, esse tipo de coisa. É o início, né? Então, a gente temos aqui, né, Cristiano, a UNA com toda a tecnologia, com essa questão fotovoltaica, de um empreendimento maravilhoso, com um condomínio de R$350. Vou ter que discutir isso no meu condomínio. Tem que puxar a conta lá, ver se está certo. Tem algo estranho, né? Então, são esses diferenciais que a gente precisa, né, tá trazendo para o nosso dia a dia essa discussão, para tentar mobilizar, conscientizar o maior número de pessoas e também de empresários. É importante também essa atuação da UNA com relação... a CISA sempre defende a parceria público-privada. A gente sabe, não dá para a gente deixar tudo para o governo, tudo para o Estado resolver os problemas. O que nós, empresários, queremos é que o Estado se envolva o menos possível com nós para não nos atrapalhar.
né? Essa é a nossa visão. Então, tudo que a gente conseguir trabalhar para auxiliar o Estado, a gente tem que estar disposto, a gente tem que fazer. E ficou bem claro aqui, né, Cristiano, que a UNA é uma parceira, segue mais ou menos esse mesmo pensamento que a CISA tem. Com certeza, a gente tem que exercer um papel na sociedade. Isso é o mais importante, né? Acho que as empresas que estão hoje empregando em Passo Fundo, estão se desenvolvendo e desenvolvendo a cidade, elas estão deixando um legado para a nossa cidade, para os nossos filhos que estão vindo aí, para nossas próximas gerações. E realmente é investimento, não dá para pensar como um gasto, né? Teve o nosso mais recente lançamento, que é o Casa Merlot, ele já saiu com o selo Procel, né? Então, um outro grande empreendimento eficiente, né, com um selo de qualidade, né, também com toda a questão sustentável. A gente viu como investimento isso, e até o sucesso de venda dele, já passando de 50% de vendas, os próprios consumidores já falam disso também, sabe? Que legal ele desenvolveu aquela parte do projeto que tem essa questão do selo Procel, que tem essa eficiência. Então, são alguns cuidados, algumas coisas que as empresas podem estabelecer, né, que vai fazer uma grande diferença na frente. Eu acho que parte da gente, né, da gente conscientizar os nossos colaboradores, as nossas equipes, e cada um puxando um pouquinho, a gente tem condições de fazer da nossa cidade um referencial, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, da região que Passo Fundo abrange uma grande região, né? Então, somos responsáveis por uma grande região. Então, queremos aparecer dessa forma também. Até levando para um assunto atual, que é a questão da pandemia, né, que acabou pegando praticamente a grande maioria dos empresários, das empresas de surpresa, né? Muitas tiveram que fechar as suas portas, agora começa uma movimentação, né? A gente sabe, e isso é uma das pautas da CISA, de que a gente precisa aprender a conviver com esse vírus. O vírus não vai embora na próxima semana, não vai embora daqui um mês, né? Então a gente tem que começar a movimentar com cuidados, obviamente, mas o mais importante é saber conviver com ele. É algo simples, né? Essa questão ambiental, a lavagem das mãos. Eu que estou na área da saúde já há bastante tempo, é uma dificuldade mesmo no ambiente de saúde você ter a cultura da lavagem das mãos. Dentro dos hospitais, isso é uma cobrança, né? A gente tem programas de lavagem para conscientização da lavagem das mãos. E agora, com tudo isso aí, é mais uma mudança que eu espero que as pessoas entendam, né? E vejam, percebam a importância que é de você estar lavando as mãos. Óbvio que a gente sente falta daquele aperto de mão, daquele abraço, né? Porque a gente, aqui, a nossa cultura requer isso, mas é mais um cuidado que a gente tem. Cristiano, baseado nisso, a gente vive uma crise econômica, né? Mas é uma crise econômica e de saúde que eu diria que mundial, incluindo a saúde, né? A gente pôde acompanhar os Estados Unidos, a Europa, os Estados Unidos, uma grande potência, teve uma grande dificuldade de suporte básico de saúde, de máscaras cirúrgicas, de EPIs, coisas banais, né? Que acabou impactando na saúde da grande potência mundial, que é os Estados Unidos. E aqui no Brasil, obviamente, não é diferente. Nós também passamos por essa dificuldade. Felizmente, para nós estamos, na minha opinião, em Passo Fundo, que é um polo de saúde, onde a gente tem 2 grandes hospitais que nos dão um suporte, uma segurança maior, né? Então, foi leve, digamos assim, até o momento, essa questão da pandemia, pelo suporte que a gente tem aqui. E também uma crise política no país que parece que nós brasileiros adoramos criar crises, né? Porque temos que estar em qualquer lado, criando crise, né? E a política também é uma agora, nós vivemos um momento de polarização e populismo, e que, ao meu ver, acaba só dificultando ainda mais tudo isso que a gente está vivendo.
Eu gostaria agora, para nós dar um encaminhamento para finalizar essa live, Cristiano, que você passasse para nós, fizesse uma avaliação do cenário atual, né, do Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, e quais as perspectivas que você tem aí para os próximos meses ou os próximos anos com esse cenário. Bom, Cássio, isso a gente tem que ter na essência da empresa, né? Uma empresa que tem um planejamento, ela tem que estar sempre pensando na frente, né? Então, hoje em dia, acho que a maioria das empresas se estruturaram dessa forma, não pode estar pensando no mês seguinte, tem que estar pensando daqui 5 anos, né? Até nós que trabalhamos com construção civil, a gente entrega os prédios em 3 anos, em 4 anos, né? Então, lá na entrega, como vai ser, né? Como é que vai estar lá? Será que aquilo que a gente usou já vai estar defasado? Vamos ter que inovar nisso ou naquilo? Então, a gente tem uma preocupação sempre constante com isso. A questão política, pessoalmente, eu sempre deixei muito em paralelo, sabe, com a minha empresa, não deixei ela se envolver com a nossa empresa, porque se a gente ficar escutando as notícias e vendo o que está acontecendo no mundo e no nosso país diariamente, e essa briga política, essa briga de vaidade, essa briga pelo poder, que a gente já vê há muitos anos, a gente vai deixar de desenvolver o que a gente precisa, que é a nossa empresa, o nosso trabalho, e vai acabar se envolvendo nisso. Acho que os políticos têm carreira para isso, deveriam estar preparados para comandar de forma diferente, né? Infelizmente não é o que a gente vê, mas nós temos que ter fé que um dia isso vai mudar e que vamos ter pessoas capacitadas que vão saber conduzir o nosso país da melhor forma possível. Nesse momento de pandemia mundial, um momento que a população deveria estar junta, né, e principalmente as empresas, as pessoas que estão comandando não estão demonstrando isso, né? Então, realmente é muito chato. O que eu faço aqui é sempre valorizar regionalmente, né, a nossa cidade, nossa empresa. Eu gostaria até de fazer um apelo aqui à comunidade de Passo Fundo, que consuma dentro de Passo Fundo, no seu bairro, que, se possível, vá nos restaurantes com cuidado, é lógico, mas vá, você que já ia antes disso acontecer e deixou de ir. A gente precisa que o nosso comércio retome, precisa que os serviços retomem, é muito importante para a nossa cidade. A gente está um pouco acostumado já com a tecnologia e a facilidade de comprar uma coisa na internet e receber com um preço até menor, né? Isso é natural, o e-commerce está muito forte, isso em toda a nação, em todo o mundo, mas a gente tem que valorizar o poder da nossa cidade, dando as mãos, literalmente, que a gente vai conseguir sair dessa. Eu sou um eterno otimista, às vezes até demais, já lancei empreendimentos em momentos de crise e fui muito bem, já lancei em momentos bem altos, assim, da comercialização está muito fácil dentro da construção civil, e talvez até não foi tanto. Enfim, eu acho que o empresário ele tem que ter o feeling, ele tem que saber o momento, e ele tem que ver as oportunidades. Numa situação como hoje, elas geram muitas oportunidades, né? E se você está, de certa forma, preparado e planejado na sua empresa, teoricamente, com certeza vai aparecer oportunidades fantásticas de você desenvolver o seu projeto. Uma das coisas que eu fiz foi imediatamente garantir a todos os nossos colaboradores o emprego. A gente não demitiu ninguém, né? Até porque a gente teve uma paralisação apenas de 15 dias, conseguimos retomar as obras, mesmo o comercial, o departamento de vendas não estando como a gente sempre imaginou que poderia ser, porque ninguém está vendendo da maneira que gostaria no momento. A gente conseguiu segurar todos os nossos colaboradores, mantemos as nossas obras no mesmo ritmo, até mais acelerado, se possível, ocupando mais, pedindo engajamento dos colaboradores, que a gente pudesse fazer mais com menos tempo. E inicialmente tive uma resposta muito rápida de todos eles,
vestindo a camisa como sempre e agradecendo essa oportunidade. Acho que é isso. A gente tem que não desistir nunca, acreditar nos nossos sonhos, na nossa cidade, principalmente, uma cidade fantástica, uma cidade que tem um polo agrícola fantástico, que dá um suporte para o nosso comércio, né? Mesmo tendo uma época de estiagem, está compensando no preço, né, do grão, polo estudantil, médico, como você falou, Cássio, fantástico também. Passo Fundo, hoje ele está no cenário do coronavírus em evidência, não porque tem muitos casos ou muitas mortes, porque Passo Fundo tem um suporte médico para receber esse público, né? E a gente tem que valorizar isso, essas pessoas que fizeram por onde e tornaram a nossa cidade uma referência médica também. Então, uma infinidade de coisas, mas parte muito da iniciativa privada, das lideranças puxarem à frente, não desistir e vamos consumir, vamos ajudar o nosso comércio, vamos nos reerguer juntos. Perfeito. Manuela, a gente falou muito dessa questão ambiental, do empreendedorismo, e também tem uma pauta que é fundamental, mesmo como o Cristiano bem colocou, que é o agro, né? O agro passou por uma crise, ou melhor, um momento difícil com essa seca, com essa falta de chuva, algo que até 2 semanas atrás iria impactar praticamente no nosso dia a dia aqui, com possíveis racionamentos, e hoje está dando com essas chuvas aí, acho que dá uma normalizada, né, Manuela? Na verdade, está dando uma respirada, né? Porque a gente precisa que chova bastante ainda, mas amanhã a previsão é boa, né? Eu já dei uma olhada. E envolve muita coisa, né? A questão desse racionamento. Mas eu queria só voltar no que o Cristiano falou, só para pegar o gancho ali, de nós fazer um papel localmente, né, no nosso município, para valorizar a nossa região. Eu acredito muito nisso também, porque às vezes a gente espera de governos, de lugares, sentado atrás do computador, né, falando muita coisa, mas a gente pode fazer no nosso município diversas ações. Então, eu acho que a gente podia usar essa energia que a gente, alguns têm para criticar em poder ajudar, né? Porque realmente a gente precisa fortalecer cada vez mais a nossa cidade, a nossa região. E o agro, né, somando com isso, ele é muito forte, a gente sabe que a questão de sustentabilidade envolvida também vem crescendo, tem muitas empresas aderindo a essa questão da sustentabilidade, até porque não se produz, né, sem água, sem uma área viável. Então, a gente precisa não só falar de problemas também na cidade e questão de gestão de sustentabilidade na cidade, mas também falar do agro, né? Porque em relação ao interior para a cidade, eu vejo a consciência um pouco mais avançada, né? Porque a gente tem essa vivência prática e, às vezes, eles são muito castigados, né? O pessoal do agronegócio, às vezes, é muito rotulado como se não cuidasse do meio ambiente, como não preservasse, mas a gente vê muito ao contrário disso. Até porque eles têm essa consciência que eles precisam, né, da questão ambiental. E na cidade a gente precisa avançar no sistema de esgoto sanitário, de gestão de resíduos, várias situações. Eu penso que todo empreendimento deve olhar não só para dentro, mas para fora, porque às vezes é muito feio, né, ter uma loja toda bonita, organizada, e lá na frente os resíduos da loja jogados no chão de qualquer jeito, né? Então, a gente precisa deixar isso tudo de uma forma harmonizada, né? E também eu queria só salientar ali, já que a gente está em pandemia, e essa questão do descarte das máscaras, teve muito problema que o pessoal estava descartando máscaras, ainda estão, né, em resíduos recicláveis, locais de contêineres com resíduos recicláveis. Então, a gente precisa ter mais consciência sobre isso, né? Porque a gente sabe que não é só o pessoal das cooperativas, mas tem muito informal que vai lá recolher o resíduo. Então, eu sugiro que as pessoas, porque ele seria um resíduo biológico, mas a gente não tem como tratar de uma forma grande esse resíduo, né?
Então, eu sugiro que seja descartada as máscaras em resíduo como resíduo do banheiro, né? E nem às vezes coloca no orgânico também, que não faz compostagem, mas o correto em casa é nós colocar numa sacolinha máscara e dentro de outra sacola, que é do banheiro, para deixar isso bem visível para o catador que não é reciclável, né? E lá ele não vai mexer. E esse resíduo, ele tem todo um caminho, né? O resíduo, ele não... As pessoas acham que o caminhão coleta e está resolvido o problema. Ele tem todo um caminho, né? Que as pessoas lembram do resíduo quando o caminhão não passa a coletar. Então, é importante que seja feita essa conscientização, essa segregação e mais ainda no descarte de máscaras, né? E se eu estiver na rua, onde é que eu descarto a máscara, Manuela? Rapidinho, para as considerações finais daí, por favor. Na rua não é recomendado descartar em lugar nenhum. Você tem que descartar numa sacolinha e colocar em outra como rejeito, como eu expliquei, jamais jogar no chão. E, as máscaras de pano, né, lavar bem, higienizar para reaproveitar. Tá, então se eu estiver na rua utilizando a minha máscara descartável, coloco numa sacolinha e dou o destino correto lá quando eu estiver em casa ou em algum ambiente que tenha o local de rejeitos. Até porque ninguém vai andar na rua para descartar máscara na rua, né? A gente precisa ter essa consciência. Tá, ok. Cristiano, eu recebi aqui mais uma pergunta do nosso amigo Lamar Sachs. Ele está perguntando a tua opinião quanto ao mercado imobiliário em Passo Fundo. Como é que vai? Está muito prejudicado? Vai crescer? Eu acho que é um grande momento do mercado imobiliário mostrar sua força, com aquela introdução que a gente teve no início da live, falando sobre que as pessoas talvez estão dando um pouco mais de valor para o lugar onde moram, né, nesse momento, investir num lugar confortável, trocar daqui a pouco a sua casa por uma nova casa, um novo apartamento. Eu acho que a gente vai ter uma linha de atuação bem interessante nessa retomada da economia, a construção civil pode puxar. Esses dias eu fiz um vídeo comentando sobre isso, a importância do imóvel como investimento, né? Até porque não teremos mais juros atrativos para investimento nos próximos anos. As taxas estão muito baixas, até porque precisamos desenvolver a nossa economia, precisamos incentivar, né, o empresário a investir no emprego, né, em colocar emprego no mercado. E eu acho que o imóvel sempre foi uma grande moeda forte, né? A gente chama o tijolo de moeda forte. Acredito que ele é muito sólido se você souber escolher uma boa empresa que tenha solidez, que entrega no prazo, que tenha qualidade. Eu acho que o imóvel vai ser um grande negócio agora para os próximos meses. Manuela, para nós dar um encerramento, mais alguma coisa que tu queira acrescentar? Alguma dica, alguma orientação? Eu quero só agradecer ao pessoal das cooperativas, né, que também são parceiros nossos nesse movimento, nessa campanha. Pedir que doem, ainda dá tempo, né, para o pessoal da cooperativa. A nossa campanha está rodando, a ideia é entregar amanhã. E tentar fazer com que as pessoas, nesse momento, vejam a questão ambiental e sustentável de uma forma diferenciada, né? Porque eu acho que nunca paramos para olhar várias áreas da nossa vida e a sustentabilidade, a parte ambiental é uma delas. Uhum. Então, eu deixo esse apelo, assim, que as pessoas tenham um olhar diferenciado para o meio ambiente. Manuela, o pessoal pode comprar a cesta ainda amanhã em alguns supermercados. Eu já tenho contato aqui do Marcolan, com o Cândido e o Cal, dizendo que eles estão à disposição também para receber e poder nos ajudar nessa campanha. Bacana. Eu estou organizando com o pessoal da cooperativa, como são bastante sacolas, elas são pesadas, grandes, eles mesmos vão passar a recolher. Então, essas pessoas que querem doar podem entrar em contato comigo, que eu faço essa ponte com o pessoal dos recicladores, né? O pessoal do projeto de transformação. Maravilha. Cristiano, umas considerações finais aí, mestre. Obrigado pelo convite, Cássio. Parabéns à CISA pela iniciativa. A importância de uma entidade do tamanho da CISA para Passo Fundo, acho que é muito importante ter essa iniciativa de levar a comunicação aos nossos ouvintes, ao comércio, à indústria, de certa forma, de toda a cidade.
Eu faço parte também da diretoria do Sinduscom, sei da importância das entidades em Passo Fundo, e elas juntas podem fazer bastante diferença, né, para a nossa cidade. O recado que eu deixo novamente é que a gente possa consumir na nossa cidade, com os cuidados necessários, mas ir aos restaurantes, ir às lojas, se possível consumir, fazer o comércio reerguer novamente, que a gente vai conseguir manter o mínimo possível de demissões, que realmente é muito triste nesse momento, pessoas que vão ficar sem emprego, mas, se possível, vamos manter, vamos fortalecer a nossa estrutura da nossa cidade. Maravilha. Muito obrigado, Manuela, muito obrigado, Cristiano. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite. Muito obrigado também a Carol, a nossa Caroline Lima, que está nos dando todo o suporte técnico. Friso para vocês mais uma vez, faço as palavras do Cristiano as minhas. Vamos consumir em Passo Fundo, vamos movimentar a nossa economia. Nós todos precisamos sair juntos. Quanto mais rápido nós sairmos, vai ser melhor para todos. E se nós estivermos juntos, mais fácil será essa caminhada. Fica também o meu recado aí, que teremos outras lives na próxima semana. Vai ter um calendário disponível para vocês. A gente pede que vocês participem, que vocês compartilhem com seus amigos, porque nesse momento de pandemia, nada mais importante que a gente estar trocando experiências, conhecendo algum outro segmento que a gente não conhece, trocando informações. O relacionamento é tudo, e para nós aqui é uma oportunidade que a gente tem. Então, muito obrigado a todos pela participação, pela presença. Forte abraço e até uma próxima. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau. Tchau.